Olá, mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. Meu nome é Evandra Peixoto. Faço os vídeos desse canal aqui para que a gente possa ir fazendo um acompanhamento, um desenvolvimento, um autodesenvolvimento do nosso pessoal mental a partir da espiritualidade. Então, eu trago aqui dicas holísticas, de terapias, um pouco sobre a espiritualidade colocada em prática, entre outras coisinhas que eu acho que pode ser bem benéfico para ti, no teu dia a dia, alguma questão aí que tu queira modificar, transformar ou mudar na tua vida. Para quem já assiste os vídeos aqui do canal, muito obrigada. E para quem não assiste, volta lá nos primeiros vídeos ou volta em algum vídeo que você se identifique, assista, e eu espero que alguma coisa faça bastante sentido aí na tua vida, tá bom? Às vezes nós estamos tão acostumados às dores e tão acostumados que a parte boa, não a parte boa da dor, mas em buscar, de uma certa forma, os momentos positivos para se sentir mais, como se fossem esses gatilhos que a gente ativa inconscientemente, é porque às vezes uma pessoa pode estar já na ilusão daquelas crenças e com o seu espiritual totalmente enfraquecido, e aí elas podem estar aumentando a ilusão para aumentar o problema e permanecer ali na dor, porque elas só veem, elas já entendem muito mais da dor e do que estão passando do que como se fosse extremamente difícil e impossível sair daquilo ali. Então elas preferem permanecer ali, como se fosse a colocação de um bloco, mais um bloco, mais um bloco, e só vão realmente cair em si quando aquilo virar totalmente crônico, já passou do físico, já passou da dor, já passou do sentimental, do emocional, já vai lá além de uma depressão, vai muito mais, sabe? Precisa de muitas vezes de uma intervenção, porque essas questões ela já não consegue mais lidar. E casualmente, ela mesma foi colocando esses bloquinhos para que permanecesse lá. Muito louco de pensar isso, mas sim, a gente é capaz de fazer isso. Por quê? Porque nós não entendemos e é como se nós quiséssemos, de uma certa forma, um milagre para modificar aquilo. E nem sempre é necessário um milagre, porque o milagre está na percepção de tudo isso, nessa mudança muito sutil do que é necessário para que a gente possa realmente se desprender dessas doenças psicossomáticas que vêm a partir das negatividades e das nossas emoções incontroladas, desses pensamentos negativos, esses pensamentos negativos que só prestam, como eu digo, para desencadear desequilíbrio, mais desequilíbrio mental. Então não adianta a gente estar muito bem fisicamente, aparentemente, estar totalmente desequilibrada. Não adianta. É necessário uma harmonia, gente, e a gente vai buscando quando a gente reconhece certas situações, mesmo que a gente não queira, mesmo que sejam difíceis, mesmo que seja uma missão, mesmo que sejam desafios na nossa vida. Mas quando a gente percebe isso, ativa alguns gatilhos de uma forma positiva, as coisas vão acontecendo sutilmente na nossa vida. Vão melhorando pontinhos aqui, pontinhos ali, que vão reajustando tudo. Porque não adianta a gente colocar a culpa numa situação e lá tentar lidar com aquilo, e aí tem outras coisas para serem feitas. Então, quando a gente faz esta prática, como eu digo, da espiritualidade, esse entendimento, este autodesenvolvimento, se desenvolve nisso, as coisas vão se organizando, a gente vai percebendo muitas vezes, e outras é completamente inconsciente, e depois a gente percebe, tá bom? Então eu te convido também a praticar a espiritualidade, a entender mais sobre a espiritualidade, a entender mais sobre o que são e que processos são esses. Esse processo que eu chamo de
de fundamental. Por quê? Porque é ele que direciona as escolhas de melhores intervenções sobre aquilo que a gente está sentindo. Ou não, né, gente? Eles podem ser o desafio que a gente tem para enfrentar. Mas quando a gente consegue minimizar o impacto deste desequilíbrio que a gente já está enfrentando, a gente consegue seguir e a gente consegue modificar sem esperar este milagre acontecer. A gente consegue ir pouco a pouco percebendo uma somatória diferente daquilo que estava potencializando, né? Potencializando os riscos de desenvolver algo crônico e muito mais dificultoso de um tratamento. Porque a gente pode ir levando, gente, isso para um desequilíbrio totalmente mental, onde outras coisas muito pesadas, enraizadas, a gente pode sair de si, a gente pode ir buscando onde nós vamos entrar, por exemplo, quando a gente fala assim, que pode ter viés no espiritual, ou viés que vem do espiritual, e a gente vai se mantendo ali, e aí, em vez de a gente estar preparado para lidar com aquilo, a gente já está totalmente desequilibrado para lidar com aquilo, e não consegue mesmo. A gente só percebe sintomas, causas, a gente não consegue entender os tratamentos. Os tratamentos são muito pesados, são muitos remédios, são muitas coisas que às vezes nos tiram do estado de presença, que é onde a gente tem a necessidade de estar, que é onde está realmente a cura ali disso, que é o estado de presença. E aí vai sendo feito um tratamento mais pesado que nos tira daquele estado de presença. Por quê? Porque o nosso corpo já precisa dormir, porque não temos sono. O nosso corpo precisa sorrir, onde nós estamos tristes. E aí a química começa a ser feita para aquilo. Quando ela ajuda, ótimo, e ela ajuda sim, certo? Mas neste ponto já é bem mais complicado, porque o estado de presença é onde está a cura. Quanto mais presente estivermos, é onde mais nos curaremos. Então, muitas vezes eu já estou lidando com uma situação na minha vida que eu vou lá, eu faço, talvez já esteja fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, entre outros, certo? Já estou usando insumos de forma química, mas também agora já estou usando insumos de forma mais consciente, talvez, através das terapias, né? As terapias holísticas nos levam a isso. Seriam esses insumos conscientes, por exemplo, fazendo terapias naturais, como aromaterapia, reiki, aplicando coisas que façam com que a gente se sinta melhor naquele momento e vá levando essas sensações para o nosso dia a dia, certo? Mas quando nós estamos neste ponto, é muito importante o que eu chamo de intervenção espiritual, porque é onde existe total necessidade de lidar com o espiritual da pessoa, mas a fim de que ela entenda como praticar aquela espiritualidade, como buscar a essência do divino que habita nela, de entender o ser maravilhoso que essa pessoa é, como um ser divino mesmo, e fazer com que ela ganhe este entendimento, porque ela já está buscando de tantas formas e está permanecendo ali, buscando essa necessidade de se curar, né? Porque já está tendo benefício com isso, mas não da forma que eu digo quando eu falo da forma assertiva de ser. E eu acho que a forma assertiva de ser sempre vai dar na espiritualidade, sempre vai dar lá no amor, sempre vai ser esse caminho. Eu acho que os outros caminhos são só desvios, a gente tem que voltar para o caminho do espiritual, o caminho da espiritualidade, o caminho da bondade, o caminho do amor, sabe? Deste entendimento. E eu acho que é aí que está nosso processo evolutivo, sabe? Eu acho que é aí que está quando a gente se torna presente, quando a gente é uma personalidade nossa mesmo, presente ali, estando ali,
né? Perceptiva ao nosso emocional, ao nosso sentimental, registrando aquilo de uma forma, como eu digo, forçando de estar melhor, né? Eu acho que saindo daqueles desacordos onde nada estão acrescentando na nossa vida e que vão dando origem a mais desconforto, cada vez mais e mais e mais e mais desconforto. Eu acho que é bem por aí. A outra coisa, gente, existem situações que podem nos desgovernar, nos desviar e do que? Desta rota que eu chamo, que é a rota evolutiva, que é o caminho, né? Por isso que nós devemos ter cuidado de buscar relações necessárias, revelações necessárias também. Porque não adianta a gente ir lá na dor do passado e lá parece que fincar mais um pouquinho a faca, a pedra, aquilo que machucou, sabe? Aquilo que está no nosso inconsciente, o consciente, quando ele toma posse de tudo, ele tem muito poder. Então ele vai ir lá, de certa forma, assim que eu tenho que ir lá revisitar e machucar aquela sensação. Porque às vezes a minha cabeça, o meu físico, o meu mental, já estão cansados daquilo, não estão preparados. Existem pessoas que falam, deixam de modificar certas coisas porque, não é porque são acostumados àquilo, porque é tão cansativo o que tem que ser feito, sabe? Que elas não querem debater com aquilo de novo, elas não querem brigar com aquilo, elas não querem sentir aquilo de novo. Então, por isso que eu falo, revelações desnecessárias sobre o passado, do que quer que seja. Não que a gente não tenha que voltar lá, mas entender, procurar, vamos por um bom profissional que possa ajudar você que sente isso, porque às vezes só vendo, não é vendo um lado bom, mas fazendo esse plantio de uma forma assertiva e consciente, plantio da positividade, da espiritualidade, praticando ela dessa forma assertiva que eu falo, ela vai fazer, gente, o necessário para aquilo lá, para aquela dor que está lá, para aquela coisa que está lá, que nos causou tantos outros somatórios de problemas que hoje nós enfrentamos. Então ela vai lá, né, que seria a essência das nossas dores, pega a essência dos nossos amores, do nosso amor, vamos por assim, que é a nossa maior potência, e vem assim, ó, a rodo, limpando, melhorando, transformando, sabe? Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Sem que a gente tenha necessidade de estar lá. E existem dores, gente, que a gente não quer voltar, né? Ir lá e revisitar. Deixa que o nosso inconsciente fortalecido faça isso por nós. E o momento que a gente vai lá, acontece, como já falei em outros vídeos aqui, de a gente pensar assim, volta naquela sensação e se questiona, meu Deus, eu não sinto mais o que eu sentia sobre isso. E às vezes até se pergunta por quê? O que eu fiz? O que aconteceu? Mas aí a gente já está com o entendimento de que foi feito aquilo que o nosso coração necessitava de ser feito por aquela questão. Eu tenho questões que eu revisitei de uma certa forma, inconscientemente muitas vezes, ou pelo hábito, né? Porque o hábito volta, né? Quando a gente não está presente naquele momento, e que eu levei um sustinho, exatamente assim. Ops, por que eu não sinto mais o que eu sentia sobre isso? E naquele momento me deu, né? O plim de tipo assim, você já está conhecendo a verdade, você já está tendo entendimento sobre isso. Então isso era um tempo, de uma certa forma, que tu perdia aqui. E aí você pediu, né, para que eu fosse liberta daquela dor, sobre aquela sensação, e eu fui liberta daquela dor e daquela sensação. Deus me curou, compreende? Curou aquilo, tirou aquilo do meu caminho, entre outras coisas que vocês vão percebendo os ajustes e os reajustes. Espero vocês
no próximo vídeo aqui. Compartilhem se vocês gostaram, tá bom? Outra coisa, curtam a página lá no Instagram, @somosespirituais. Se quiserem entrar em contato comigo, tem os contatos lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.